Olá, sobrenatural, bem-vindo a mais uma coletânea de histórias assustadoras. Hoje, vou compartilhar com você alguns relatos perturbadores que vai te deixar arrepiado até os ossos. Então, apague as luzes, aumente o volume e preparem-se para uma narrativa que vai mexer com seus pesadelos. Olá, meu nome é Clara e estou aqui para compartilhar com vocês uma história intrigante. Na sala de que falo, existe uma aura inegavelmente sinistra, derivada da forma inquietante com que o papel de parede antigo se soltou das paredes. Esse ato de descascar o papel de parede revelou desenhos tão perturbadores que até mesmo a esperança que carregávamos conosco ao nos mudarmos para esta sala desapareceu sem deixar vestígios. Ao remover a última tira de papel, uma descoberta notável nos esperava. Esboços misteriosos adornavam cada centímetro das paredes, chamando nossa atenção e alimentando nossa curiosidade. No entanto, esses não eram desenhos animados infantis comuns. Em vez disso, eles retratavam figuras sombrias, especificamente um menino e sua sombra, que pareciam saltar das linhas rabiscadas às pressas. Essas figuras contaram uma história assustadora, que eu mesmo me esforcei para compreender completamente. Movidos por um desejo ardente de desvendar os segredos escondidos nas paredes desta sala enigmática, embarcamos em uma investigação completa sobre o passado desta casa. Foi durante essa exploração que descobrimos um evento trágico que há muito assombrava as próprias fundações do edifício. Décadas atrás, um garoto chamado Thomas procurou desesperadamente se comunicar com seu falecido irmão gêmeo, que havia sofrido uma morte inexplicável e prematura. Thomas havia desenhado esses esboços peculiares na tentativa de atrair a atenção do espírito persistente que ainda ecoava por toda a casa. Quando a noite caiu e a escuridão envolveu a casa, uma presença misteriosa começou a se manifestar para mim. As sombras pareciam se deslocar e se mover por si mesmas, sussurros indistintos permeavam o ar e as figuras retratadas nos desenhos pareciam ganhar vida diante dos meus olhos. Minhas noites foram atormentadas por sonhos inquietantes, nos quais o irmão gêmeo de Thomas, na forma de uma sombra faminta, sussurrava promessas ameaçadoras e confiava em mim segredos terríveis demais para serem proferidos em voz alta. A situação piorou quando nosso amado filho, Lucas, começou a contribuir involuntariamente com os desenhos nas paredes. Suas obras de arte inocentes, mas arrepiantes, retratavam cenas de sua vida diária, cada uma acompanhada pela presença de uma figura sombria, como se estivesse sob constante observação. Por mais que tentássemos, não conseguíamos nos livrar da sensação de que algo estava nos mantendo confinados dentro dos limites desta casa. Um sussurro persistente nos incitou a fazer contato, a nos comunicar com uma força sobrenatural. O desespero se apoderou de nós, obrigando-nos a fazer uma tentativa final de escapar dessa morada malévola. No entanto, nossos esforços foram em vão, pois parecia que uma força invisível estava nos segurando firmemente. Foi nesse momento de desespero que tomamos a decisão de buscar a ajuda de um médium local. Ao entrar na casa, esse indivíduo sentiu imediatamente a presença inegável que nos assombrava a cada momento. O médium revelou que o espírito do irmão gêmeo de Thomas estava buscando retribuição por uma morte injusta, uma morte que Thomas nunca foi capaz de compreender ou explicar completamente. O que se seguiu àquela fatídica noite só pode ser descrito como tumultuado e assustador. As sombras dançavam com uma energia frenética, como se estivessem possuídas por uma força invisível, e a própria casa parecia se revoltar contra nossa presença. Uma risada distorcida e infantil reverberou pelos corredores e, antes que percebêssemos, a escuridão consumiu tudo. Quando finalmente recuperamos a consciência, nossos corações afundaram quando percebemos que Lucas não estava mais entre nós. Em vez disso, na parede à nossa frente, uma representação meticulosamente desenhada da expressão triunfante de Thomas olhava para nós. O nível de detalhes e precisão desse desenho foi muito além do que qualquer criança poderia ter realizado. A casa agora está em um estado assustador de calma e vazio, como se estivesse prendendo a respiração, esperando que a próxima alma infeliz descobrisse seus segredos. A experiência que passamos deixou cicatrizes profundas em nossos corações e mentes, cicatrizes das quais talvez nunca nos recuperemos totalmente. As sombras dessa história assustadora continuam se manifestando nos cantos mais sombrios de nossos pensamentos, lembrando-nos de que o pesadelo que vivemos nunca realmente chegou ao fim.
Como testemunha silenciosa dos horrores que enfrentamos, o desenho na parede serve como um lembrete assustador da terrível provação que permanece para sempre em nossas memórias. Entre o limiar da vigília e do sono, descobri que existia em um estado de profunda contemplação, preso dentro dos limites do meu próprio recipiente físico. Foi nesse estado peculiar que meus olhos, cheios de uma sensação de trepidação, foram privados de qualquer estímulo visual além de aparições fugazes flutuando na escuridão envolvente. O peso de uma opressão avassaladora envolveu todo o meu ser, deixando-me completamente imóvel e totalmente indefeso contra a escuridão envolvente que me cercava. As sombras amorfas se transformaram em formas peculiares e inexplicáveis, acompanhadas por enunciados ininteligíveis que reverberaram nas profundezas dos meus sentidos auditivos. Eu me vi submerso em um indescritível abismo de escuridão, fortemente preso pelo controle implacável da paralisia. Apesar de minhas tentativas inúteis de iniciar qualquer forma de movimento, minha forma física permaneceu rígida e inflexível, enquanto o mal-estar sufocante se intensificou exponencialmente. Foi exatamente nesse momento crucial que meus olhos foram atraídos por um espectro etéreo e sem traços característicos pairando sobre mim. As esferas vazias, desprovidas de qualquer aparência de brilho, absorveram cada vestígio de luz que ousou se infiltrar na sala. A presença malévola permeou a própria atmosfera, inundando o espaço com uma tensão quase tangível. Nesse cenário desconcertante, eu me vi reduzido a um mero peão, submetido aos caprichos caprichosos de uma força enigmática que ultrapassou os limites da minha compreensão. Em minha tentativa desesperada de vocalizar meu medo profundo, descobri que minhas cordas vocais haviam se tornado totalmente ineficazes, tornando meus lábios trêmulos incapazes de produzir até mesmo o som mais fraco. Consequentemente, tornei-me um prisioneiro involuntário no labirinto do meu próprio pesadelo horrível, uma vítima infeliz do controle paralisante que a paralisia induzida pelo sono exercia sobre minha frágil racionalidade. A figura escura se aproximou, intensificando a angústia dentro de mim até o zênite, como se minha própria essência estivesse sendo devorada pela escuridão abissal. O ritmo irregular de respiração da figura penetrou nas profundezas da minha psique, sussurrando segredos incompreensíveis que desafiavam a articulação. O terror que me envolveu foi tão profundo que parecia que uma força inexorável estava me puxando para reinos muito além dos limites da realidade convencional. E então, tão abruptamente quanto começou, a paralisia abandonou seu controle. Eu experimentei um despertar abrupto, meu corpo encharcado de suor frio, meu coração batendo forte no meu peito. O ambiente do meu quarto estava envolto em um silêncio assustador, mas a lembrança do meu encontro com esse estranho enigmático persistiu com persistência inabalável. Essa experiência miserável, uma prova da noção de que o horror pode se manifestar na interação do sono e da vigília, assombraria para sempre as profundezas da minha psique. E assim, encerro minha narrativa, uma descida a um reino de pesadelo que desafia os limites da racionalidade. Se essa história de terror ressoou em você, imploro que expresse sua gratidão saboreando, compartilhando e subscrevendo outras narrativas que buscam ultrapassar os limites do medo. Há alguns anos, minha família tomou a firme decisão de se mudar para uma casa antiga e rústica, situada no campo sereno e pacífico, longe da vida urbana caótica e agitada com a qual nos acostumamos. Estávamos convencidos de que a paisagem tranquila e idílica, juntamente com a atmosfera calma e pacífica, seria o ambiente ideal para criar nossos preciosos filhos, garantir seu bem-estar e promover seu crescimento. Mal sabíamos, no entanto, que essa aparente tranquilidade logo seria engolida por um terror insidioso e malévolo que nos assombraria implacavelmente. Dentro de um curto período de tempo após nossa mudança, começamos a notar um fenômeno estranho e inexplicável que causava calafrios em nossas espinhas. Todas as noites, sem falta, uma luz tênue e etérea penetrava pela janela do quarto de nosso amado filho, lançando um brilho sobrenatural sobre o espaço. Inicialmente, tentamos racionalizar essa ocorrência peculiar, atribuindo-a a meros reflexos da lua ou talvez até mesmo a um farol distante. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, ficou bem claro que essa luz enigmática estava longe de ser comum, sua presença persistente na escuridão da noite tornou-se uma constante inquietante. Movidos pela curiosidade combinada com um crescente sentimento de preocupação,
minha família e eu resolvemos embarcar em uma jornada de investigação, determinados a descobrir a verdade por trás desse fenômeno inquietante. Naquela fatídica primeira noite, ao nos aproximarmos cautelosamente do quarto de nosso filho, um arrepio percorreu nossas espinhas, fazendo com que uma onda de pavor gelado percorresse nossas veias. A porta, desgastada com o passar do tempo, emitia um rangido arrepiante quando a abrimos lentamente. A luz fraca e misteriosa se espalhou pela sala, iluminando o semblante aparentemente pacífico de nosso filho. No entanto, não foi seu rosto sereno que fez nossos corações pararem de bater, foi a risada suave e assustadora que reverberou por todo o espaço vazio, nos congelando. Olhando pela janela, nossos olhos se depararam com a silhueta fantasmagórica de um menino. Sua presença no jardim, seu olhar vazio e o sorriso enigmático que adornava seu rosto pareciam oscilar entre a inocência infantil e uma malevolência sinistra. Era como se ele existisse em um reino intocado pelos caprichos do clima, imune às forças da natureza. Noite após noite, esse fenômeno inexplicável persistiu, com a aparição fantasmagórica do menino se materializando na janela, se envolvendo em interações lúdicas com nosso filho. Risos encheram o ar enquanto eles brincavam juntos, trocando segredos sussurrados que permaneceram escondidos de nossa compreensão. Nossas tentativas desesperadas de impedir essa comunhão inquietante se mostraram inúteis, pois cada esforço que fizemos resultou apenas na manifestação de sons estranhos e visões inexplicáveis, que lembram sombras dançando e brincando pelos confins de nossa casa. Com o passar das semanas, não pudemos deixar de notar uma deterioração gradual na saúde de nosso filho. Seu semblante outrora vibrante deu lugar a uma palidez fantasmagórica, seus olhos penetrando profundamente em suas órbitas, perpetuamente cercados por uma aura de exaustão. Cada noite que passava parecia drenar sua força vital, pois a presença espectral do garoto parecia sufocar sua vitalidade. Levados à beira do desespero, recorremos a vários especialistas e especialistas em uma tentativa desesperada de buscar respostas e encontrar uma solução para o tormento que assolou nossas vidas. No entanto, para nossa consternação, ninguém poderia oferecer uma explicação plausível ou dar uma pausa na assombração implacável. Foi em uma noite fatídica, quando nossa força e paciência foram levadas ao limite, que nos deparamos com a aparição fantasmagórica. Com os olhos cheios de profunda tristeza, o garoto olhou para nós, como se desejasse transmitir uma mensagem que permaneceu tragicamente não dita. Naquela mesma noite, a luz que emanava da janela do quarto de nosso filho desapareceu, deixando-nos com um vislumbre de esperança de que finalmente havíamos saído vitoriosos em nossa batalha contra o terror implacável. No entanto, ao entrar na sala, nosso coração afundou quando descobrimos nosso filho deitado imóvel, com a pele escorrendo de todas as cores, com um sorriso fraco e enigmático que causava arrepios em nossas espinhas. Nunca mais a presença fantasmagórica do garoto enfeitou nossas vidas com sua presença assustadora. No entanto, a atmosfera em nossa casa outrora vibrante havia se transformado em uma escuridão sombria e agourenta que parecia permear todos os cantos. Nossos filhos sobreviventes, marcados para sempre pelos eventos que se desenrolaram, se recusaram a entrar no quarto do falecido irmão. E nas profundezas da noite, enquanto a escuridão envolvia nossa morada, ainda podíamos ouvir fracamente os ecos do riso, como uma reverberação assustadora de uma época passada que teimosamente se agarrava à estrutura de nossa existência. A verdade por trás do garoto enigmático e o motivo de sua presença espectral permaneceram para sempre indefinidos, escondidos nas profundezas da casa do crepúsculo. Um testemunho de forças além da compreensão de meros mortais, a casa era uma lembrança assustadora da existência de um reino que desafia a compreensão humana. Quaisquer que tenham sido seus motivos, o garoto alcançou o resultado desejado, garantindo para si mesmo uma eternidade de brincadeiras sinistras em meio à quietude das noites campestres. O vento, com sua força poderosa, soltou seus uivos pelas árvores altas, fazendo com que elas balançassem e tremissem em resposta. As folhas secas e quebradiças, desprovidas de vida, pareciam sussurrar histórias de escuridão e mistério, suas vozes fracas carregando histórias assustadoras que ecoavam pelo ar. Nesse momento, eu, a alma artística conhecida como Daniel, encontrei consolo e tranquilidade ao me acomodar no abraço de minha recém-adquirida morada isolada.
Foi dentro dos limites desse santuário que procurei encontrar a fonte de inspiração para minha próxima obra-prima, uma composição que transcenderia os limites da música comum e cativaria os corações e mentes de todos que ousassem ouvir. Os sussurros de uma quietude perturbadora que cercava aquela casa abandonada chegaram aos meus ouvidos, agindo como um toque de sirene, fazendo com que eu mergulhasse em suas profundezas enigmáticas, e então respondi de bom grado ao convite, sem saber da jornada tumultuada que me esperava. Enquanto o sol se retirava, rendendo-me ao abraço da noite, eu, o maestro do piano, me entregava às teclas de ébano e marfim, produzindo notas habilmente em uma busca sem fim para alcançar a harmonia perfeita. No entanto, a cada noite que passava, uma melodia misteriosa e desconhecida pairava pesadamente no ar, uma composição que eu mesmo não estava tocando. Inicialmente, atribuí esse curioso fenômeno ao cansaço que atormentava minha mente, pois estava ciente do preço que minha busca incessante pela perfeição musical havia causado à minha alma cansada. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a melodia assustadora crescia em urgência e intensidade, desafiando qualquer explicação lógica. Impulsionado por uma curiosidade insaciável que ardia dentro de mim como uma chama implacável, embarquei em uma missão para desenterrar a história oculta desta casa, mergulhar no passado e desvendar os segredos que estavam adormecidos em suas paredes decadentes. Por meio de pesquisas diligentes e investigações incansáveis, logo descobri que, muitos anos antes, uma prodigiosa criança prodígio chamada Alice certa vez chamara essa mesma casa de lar. Tragicamente, sua vida foi interrompida, deixando um rastro de composições inacabadas em seu rastro. Sussurros da cidade, carregados pelos ventos da fofoca, falavam do espírito de Alice que ainda vagava pelos corredores dessa casa abandonada, sempre procurando por uma alma gêmea capaz de dar vida às suas sinfonias inacabadas. Com o passar das noites, a música etérea de Alice se tornou cada vez mais insistente, sua presença permeando a própria estrutura da minha existência. Era como se uma orquestra invisível tivesse morado ao meu lado, suas mãos fantasmagóricas dançando nas teclas do meu piano, seu abraço espectral guiando meus dedos pelas notas sagradas. Cada nota retumbante ecoava com uma sensação avassaladora de tristeza e isolamento, uma prova da dor profunda que consumiu o espírito de Alice. Eu me vi inexoravelmente atraída pelo fascínio enigmático das composições de Alice, perdendo inúmeras horas de sono em minha tentativa desesperada de capturar a essência de suas obras inacabadas. As sombras, aparentemente nascidas das profundezas da própria escuridão, começaram a dançar na periferia da minha visão, com seus movimentos indescritíveis cativando minha atenção. Suspiros suaves, quase imperceptíveis, sussurravam assustadoramente em meu ouvido sempre que eu me encontrava sozinha, causando arrepios em cascata pela minha espinha. O medo, uma emoção que dominou minha essência, ameaçou me consumir, mas a beleza incomparável da música de Alice me manteve cativa, transcendendo todo o pensamento racional. Foi uma espiral descendente, uma descida ao abismo da minha própria obsessão, à medida que minhas próprias composições se enredavam na teia labiríntica de sons assustadores. Em uma noite fatídica, quando meus dedos deslizaram pelas teclas, dando vida à peça final e incompleta de Alice, a atmosfera na sala mudou com uma presença inegável. O ar em si tornou-se denso e palpável, como se uma força sobrenatural tivesse se manifestado dentro dos limites dessa moradia outrora abandonada. Um frio, mais frio que os ventos mais gelados do inverno, acariciou minha pele, causando arrepios em cascata pelo meu corpo. As luzes piscaram, seu brilho fraco lutou contra a escuridão crescente, quando a melodia atingiu seu auge, um clímax assustador que parecia reverberar por toda a base da casa. E então, em um instante, uma profunda quietude desceu sobre a sala, como se a própria estrutura da existência prendesse sua respiração. A casa abandonada, antes repleta de energia etérea, agora permanecia em um estado de silêncio mortal. Foi nesse momento de profunda percepção que me dei conta de que as notas finais que eu havia tocado eram as mesmas que Alice havia deixado tragicamente inacabadas. Uma mistura de triunfo e horror percorreu minhas veias quando recebi a surpreendente revelação de que eu havia me tornado, sem querer, o instrumento pelo qual o ato final da trágica narrativa de Alice havia sido realizado. Com os primeiros raios de luz da manhã, acordei e encontrei a casa vazia, desprovida de qualquer vestígio da minha presença. O piano outrora intocado, agora envolto em uma espessa camada de poeira,
era um testemunho da passagem do tempo, uma testemunha silenciosa dos eventos que se desenrolaram dentro de suas paredes sagradas. Minhas partituras meticulosamente elaboradas, antes arranjadas com cuidado e precisão, agora estavam espalhadas aleatoriamente pelo chão, uma representação visual comovente do caos que se seguiu. Não havia nenhuma evidência da minha existência, exceto pelo eco persistente da última música assustadora que ressoou por toda a casa naquela noite fatídica. Diz a lenda que quem se atreve a passar pela casa abandonada sob o manto da noite ainda pode ouvir o eco tênue e etéreo da peça final para piano, um lamento melódico que permanece inacabado para sempre, uma composição que ecoa a solidão eterna da casa, entrelaçada com o espírito eterno de Alice e minha própria alma perdida. Ele serve como um lembrete gritante do poder que a música tem, transcendendo os limites do tempo e do espaço, gravando para sempre sua marca indelével na tapeçaria da existência. E você? Tem algum relato assustador? Deixe nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui, tenham uma boa noite e pesadelos terríveis.